Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que bom que você está aqui. Isso é sinal de que você quer realmente crescer com Deus. Isso é importante. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão fartos. Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Um conhecimento, faltou entendimento. Então é importante que nós vamos buscar esse entendimento. E quando nós encontramos o entendimento, nós precisamos subjugar o nosso entendimento ao entendimento dele, ao entendimento de Cristo. Quando o Senhor Jesus trouxe a ideia do reino de Deus para nós, Ele traz a ideia de um pensamento diferente. Ele traz a ideia de uma vontade, que é a vontade dele. É aquela vontade que diz, né? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que Deus quer que nós vamos provar. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como que isso acontece? Isso acontece através da renovação da nossa mente. A Bíblia diz que o obreiro, ele tem que ser aprovado, né? Ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. O cristão, ele tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Seja ele quem for, seja apóstolo, seja pastor, seja evangelista, seja ele quem for, ele tem a obrigação. Você imagina um homem que é o cabeça da casa, que é o sacerdote, que não conhece a palavra de Deus. Como é que ele vai santificar a sua esposa? Como é que ele vai lavá-la, né? Pela palavra, pelo ensinamento. Então é muito importante que ele venha saber, até porque ele precisa ter alguns posicionamentos e ele precisa trazer a sua casa também para esse posicionamento, que é o posicionamento do Evangelho. Essa semana eu estava conversando com o pastor, gente, e ele falou para mim, pastor Paulo, o senhor está perdendo tempo com muita coisa que o senhor não deveria pôr a mão. Eu falei, mas a gente não, como a gente não tem como ficar pagando tudo, a gente tem que pôr a mão. A gente tem que ir lá e fazer. Eu falei, eu sei, mas a palavra de Deus diz que existem coisas que o apóstolo tem que se dedicar e outros têm que fazer as outras coisas. Que é a pregação da palavra, que é a dedicação à oração, a parte espiritual. O pastor, ele tem que estar alinhado com a parte espiritual. E são muitas coisas que vêm e a gente fica meio que preocupado com tantas coisas, tentando resolver tantas coisas, por mais que a gente delegue algumas, e isso atrapalha um pouco a gente de prosperar na obra, de prosperar no ministério. Então, aquilo que Deus tem te dado, seria importante que você escrevesse, porque eu tenho percebido que Deus tem te dado algumas coisas. É um pastor aqui de Campo Grande que me procurou essa semana. Só que você tem negligenciado algumas coisas, você não está escrevendo. Escreve, pastor, chama quem quer participar com você, chama quem quer ser quem quer realmente receber dessa palavra que Deus tem te dado, instrui eles, ensina eles, porque depois eles irão e eles também darão fruto. E aí veio no meu coração, Jesus é a base do do cristianismo. Jesus é a base. Jesus é a doutrina dos apóstolos. A base do cristianismo é Jesus e a doutrina dos apóstolos. Depois Jesus, ele anda com 3 pessoas. Quem são essas pessoas? Pedro, Tiago e João. Quando eu falo anda com essas 3 pessoas, é que houve determinados lugares que ele só levou os 3. Existiam alguns lugares que Jesus andou, e ele levou Pedro, Tiago e João. Por que ele levou só os 3? Por que ele não levou todos? Por que não foram todos? Foram só os 3. Por que será? Porque o 3 a gente já sabe aqui que é consolidação. O ministério de Jesus durou esse período também. Quando Jonas pregou lá em Nínive, foram 3 dias de pregação.
Então, o 3 é consolidação. Depois dos 3, Jesus aponta para os 12. E os 12, o que significa? Governo. Jesus, ele pegou esses 3 apóstolos e depois ele aponta para os 12. E foi onde eu peguei e falei, poxa, Jesus perdeu mais tempo, no bom sentido da palavra, com um grupo menor do que com um grupo maior. Ele ficou sempre com seus discípulos, ali ensinando, falando, instruindo e orientando, dando a eles uma base para que eles lá na frente pudessem suportar tudo aquilo que eles suportaram, tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles viveram. E o 12 é governo. Depois, sem entrar muito nesse assunto, depois ele envia os 70, porque o 7 é perfeição. Então, a gente precisa ficar atento àquilo que Deus mostra para nós na sua palavra. Aquilo que Deus fala conosco. E esse pastor falou para mim, reúne o seu povo. Reúne aqueles que querem realmente fazer a obra de Deus. Aqueles que querem realmente serem úteis na obra de Deus. Uma moça um dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho um caderno cheio aqui de curso bíblico. Eu falei, mas por que você está sentada no banco então? Não, isso aqui é uma riqueza que se eu não deixar a bênção para o meu filho, se eu não deixar a bênção para minha filha, se eu não deixar a bênção para ninguém, pelo menos eu vou deixar isso aqui. Eu falei, não faz isso não. Isso que você tem, você não pode reter, você tem que passar adiante. Isso que você tem, você não pode guardar, você tem que passar adiante. Você vê, aí eu estou passando um grupo de um pastor que é muito conhecido no Brasil, e ele está dando alguns cursos aí de coisas que a gente relembra, né? Como montar um sermão e aquilo por diante. E aí você vê, está lá gratuitamente, ele coloca lá disponibilizando. Por quê? Porque ele quer influenciar no reino. Ele quer influenciar na vida das pessoas. Ele quer que as pessoas elas aprendam aquilo que ele já aprendeu. E talvez não foi nem como hoje a gente vê aí as pessoas ensinando de uma forma tão simples, tão fácil. Então é importante esse momento é muito precioso, esse momento é para a gente participar mesmo, até porque, irmãos, você precisa estar preparado. Uma hora o pastor pode chegar para você e falar assim, ô irmão, serve uma Santa Ceia por irmão para mim, por favor. Ô irmão, vai lá fazer uma visita no hospital. Ô irmão, vem cá ministrar a Santa Ceia. Ô irmão, dá uma palavra para aquela família a respeito de casamento. Dá uma palavra para aquela pessoa a respeito de criação dos filhos. Olha, aquela pessoa ali, ela está com uma pergunta sobre o sábado. Explica para ela, por favor, o que a Bíblia trata sobre o sábado no dia de hoje. E a pessoa, o obreiro, tem que saber. Ele tem a obrigação de saber. A palavra de Deus diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Agora, claro que não somente a letra, o Espírito Santo tem que estar em tudo. Amém, Jesus? Ele tem que estar agindo. Ele tem que estar por trás, porque o Espírito Santo vai dar discernimento, ele vai manifestar ali o dom dele, e que vai contribuir com a edificação daquela vida, com a edificação daquela pessoa. É muito importante isso, que nós tenhamos essa base no nosso coração. Você tem que estar preparado para fazer a vontade de Deus. Se eu precisar um dia chegar assim e falar assim, olha, aconteceu alguma coisa, preciso que alguém vai pregar em tal lugar, quem que eu posso mandar? Quem que eu posso enviar? Com quem que eu posso contar? Agora, antes de falar sobre a prática, nós vamos entrar depois, antes de falar sobre o chamado, antes de falar sobre enviar, a gente tem que ir lá para o início de tudo. O início de tudo que Jesus pregou. E qual que foi o início de tudo? Arrependimento e conversão. Repita comigo, arrependimento e conversão. Irmão, se a pessoa ela não tem um arrependimento e se ela não tem uma conversão verdadeira, essa pessoa vai ser uma pessoa frustrada no seu ministério. Essa pessoa, na verdade, ela vai ser uma pessoa frustrada na vida cristã. Ela vai ser uma pessoa frustrada no seu relacionamento familiar. Ela vai ser uma pessoa frustrada em tudo na vida. No que diz respeito, por ela não ter realmente esse arrependimento verdadeiro e essa conversão. Existem pessoas que
querem fazer, mas ainda não passaram pelo novo nascimento. Ainda não estão arrependidas dos seus pecados. Existem coisas que a pessoa ela acha que é normal, que ela continua praticando. A mente dela está cauterizada, ela não consegue de forma nenhuma, de maneira nenhuma, entender que aquilo ali está travando ela. Que aquilo ali está fazendo com que os sonhos dela sejam impedidos de serem realizados por Deus. O pecado, irmãos, ele separa a gente de Deus. Mas, pastor, a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós. É verdade, nós temos condições de vencer o pecado. Mas nós também podemos deixar o pecado nos vencer. Em Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quer dizer, ele vai tentar nos enganar. Ele vai tentar, através da nossa natureza humana, ele vai tentar nos impedir. E ele age pela nossa natureza humana. A palavra de Deus, ela declara que a tentação, ela é tão somente humana. A tentação que vem sobre nós é humana, ou seja, ele estuda cada um de nós, ele estuda a nossa personalidade. Em cima das nossas falhas de personalidade, é que ele vai investindo para tentar nos derrubar, para tentar nos travar. Ele vê quem tem medo, ele vê quem tem receio. E como que ele vê? É quando Deus nos dá uma missão e a gente trava. A gente deixa de conquistar a terra que Deus tem para a gente por causa dessas coisas. Então a gente precisa romper, a gente precisa destravar tudo isso na nossa vida. A gente precisa entender que nós somos filhos de Deus hoje e que nós devemos entrar diante de Deus com ousadia diante do nosso Pai. Ele não vai nos rejeitar. Ainda que nós tenhamos aí feito coisas terríveis, o arrependimento não cabe somente para o início da conversão. O arrependimento é diário. A conversão é diária. A libertação é diária. A gente tem que estar disposto a viver isso. E por que eu coloquei arrependimento e conversão? Por quê? Porque arrependimento sem conversão não é arrependimento. E aqui eu escrevi, arrependimento é o meio que nos foi dado para nos libertarmos dos nossos pecados e recebermos o perdão deles. O pecado atrasa o progresso espiritual e pode até pará-lo completamente. Você quer ver um exemplo? Geazi. Quem foi o sucessor de Elias? Foi o Eliseu. Amém, Jesus? O sucessor de Elias foi quem? Eliseu. E quem servia ao lado de Eliseu? Geazi. E o que aconteceu com Geazi? O ministério dele foi neutralizado. Ele estava do lado de um grande homem de Deus, que era o Eliseu. Quando Naamã, em 2º livro dos Reis, capítulo 5, quando Naamã foi até o profeta Eliseu para ser curado da lepra, o profeta Eliseu não recebeu o que Naamã ofereceu e mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou indignado, depois convencido pelos seus servos, ele foi e mergulhou. E assim foi, ele ficou curado, abençoado, e ele queria presentear o profeta Eliseu. Por que o profeta Eliseu não aceitou? Porque a gente também, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar um versículo e fazer dele doutrina. Tá? Se você olhar 2 Crônicas 32, você vai ver o povo levando um presente para o rei Uzias. Se você olhar Jesus e aquela mulher prostituta, ela derramou um perfume nos pés dele de grande preço. Então não é pecado você presentear o teu irmão. Pecado é você se vender. Amém, Jesus? Pecado é você se vender. Pecado é você fazer a acepção da pessoa por causa do que ela tem. Pecado é você tirar o coração de Deus e colocar o coração no que aquela pessoa tem para oferecer. O Eliseu, ele percebeu que Naamã queria comprá-lo.
E o Eliseu pegou e falou, não, nós não queremos nada, só queremos que você obedeça a palavra de Deus. Na sua caminhada cristã, vai aparecer muita gente que vai tentar te comprar. Vai aparecer muita gente, já vou falar aqui para futuros pregadores, que vai chegar na sua igreja com grandes dízimos, vai querer mandar em você. Vai querer mandar na sua igreja. Vai querer te pressionar na parede. Porque existem pessoas que pensam que sem elas a obra não anda. E a obra anda. Deus falou através de Mardoqueu para a rainha Esther, porventura você não está no reino para tal coisa? Ou seja, existem pessoas preparadas para tudo na obra de Deus. Mas se você não quiser, socorro de outra parte virá. E você e sua casa perecerá. Então nós somos mordomos do Senhor. Nós somos servos de Deus. E o Geazi, o que ele fez? Quando ele viu toda aquela carruagem, viu todo aquele ouro, toda aquela prata, ele foi até Naamã e ele inventou uma mentira. Ele inventou uma mentira. E ele usou o nome do profeta Eliseu. Ele usou o nome do profeta Eliseu e citou que existia algumas pessoas, mostrou algumas necessidades para tomar o ouro, para tomar a prata de Naamã. Naamã feliz foi, meteu a mão no bolso e deu. Quando ele chega até o profeta Eliseu ele tinha o dom do espírito de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Essas três coisas você vai conhecer como revelação. Você conhece muito, fulano teve uma revelação, fulano teve uma revelação. É a ação desses três dons. Como que é a ação do discernimento de espírito? O discernimento de espírito, você está orando e Deus te dá um discernimento de como fazer, da forma que fazer. Ele te dirige, só que você não vê nada, você sente como um testemunho interior. E você age sobre aquilo que Deus está lhe dando na hora e funciona. E você vai ver que aquilo não partiu de você, mas foi uma manifestação do dom de Deus sobre a sua vida. Um exemplo, a minha pastora um dia foi fazer uma visita. Quando ela chegou no quarto da mulher, começou a conversar com a mulher começou a falar um monte de problema. E de repente ela virou assim, olhou, tinha uma boneca. Isso não quer dizer que toda boneca é do diabo, tá, irmãos? Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado. E tinha uma boneca. E quando a pastora olhou para aquela boneca, ela viu no espírito dela aquela boneca rindo para ela. E ela virou para a mulher e falou, quem te deu essa boneca? E começou a conversar. Quando foi orar, realmente o problema estava num trabalho de maldição enviado para aquela casa através daquela boneca. Então, o que mostrou isso para a pastora? Foi Deus, através do quê? Um discernimento de espírito, foi uma revelação. Eliseu tinha isso. Discernimento de espírito, palavra do conhecimento. O que é palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento é quando Deus te mostra algo, mas Ele não te dá uma direção de como agir. E o que eu faço quando isso acontece? Eu só oro. Só oro. Eu só falo com Deus. Exemplo. Você está orando, Deus te mostra uma situação da vida de alguém. Mas Deus te mostra mesmo, as coisas de Deus são claras. Porque existe o espírito de loucura também. Existe o espírito de adivinhação também. Então e quando Deus manifesta, o dom dele está de acordo com a palavra. Amém, Jesus? Aí quando Deus mostra aquilo, Ele não fala nada, para você fazer nada. Você não tem que falar, Ele fala só para você orar. Ele está te colocando na brecha daquela pessoa. A sua oração vai evitar que aquela pessoa passe por aquilo. Que coisa bonita, né, irmãos? Então você recebe de Deus aquela orientação e você instrui aquela pessoa. O Eliseu tinha isso. E ele fez isso com o rei. O rei da Síria, o rei de Israel estava preparado uma tocaia contra ele.
E o Eliseu, lá na câmara de dormir dele, lá no quarto dele, Deus mostrou tudo para ele. Ele foi e avisou o rei de Israel. O rei de Israel deu ouvidos, e o que aconteceu? Ele foi preservado a sua vida. Isso foi uma palavra de sabedoria. Isso pode acontecer no nosso meio, e é importante falar isso, porque às vezes a pessoa fica atribuindo ao demônio uma obra que é do Espírito. Então você toma muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente só pode falar de uma coisa quando a gente conhece. Se você tem alguma dúvida em relação a qualquer coisa, você deve procurar o seu pastor e conversar com o seu pastor. Abra sua Bíblia, não tá preparado? Mas falando ainda sobre isso, que é um ensinamento bacana, e eu tenho percebido que Deus tem feito isso com algumas pessoas no nosso meio. Eu só quero achar aqui para eu poder mostrar para você. Ezequiel 3,17. Então, o obreiro ele tem que aprender a desenvolver o seu ministério, a pesquisar. Ah, pastor, o senhor falou aí sobre Nabucodonosor. Quem é esse cara? Vai estudar. Entendeu? Vai para os livros. Vai ver, vai desenvolver. Isso é bom para a nossa mente. Diga amém, Jesus. Isso é bom para a nossa mente. Olha o que diz: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás, da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Isso pode acontecer através dessas três manifestações dos dons do Espírito Santo, ou pode acontecer simplesmente pela pregação. Quando o pastor está pregando e fala assim, irmão, a pessoa está fazendo isso, ela vai colher isso. Tem gente que fala assim, pastor me amaldiçoou. Não, o pastor está abrindo seus olhos. Porque pela boca de Deus, ele está falando com a pessoa. Ele está dizendo que, olha, o caminho que você está trilhando para a sua vida, o que ele espera é o sofrimento. É a mesma coisa. Se você vê um marido que não trata bem a mulher, o que espera esse casamento? Se você vê uma mulher que não trata bem a sua casa, o seu marido, o que se espera desse casamento? Então, é questão até de inteligência. Então, Deus vem e mostra, numa pregação, que o problema nem sempre está no outro. E aí ele vem e traz uma palavra de confronto. E quando vem essa palavra de confronto, ela vem para quê? Ela vem para nos alinhar com o Senhor. Ela vem para nos abençoar. E ela vem para avisar da parte de Deus. Aí existem aqueles que ouvem e existem aqueles que não ouvem. Olha só o versículo seguinte, o 18. Quando eu disser ao ímpio, quem é o ímpio? Isso, aquele que conhece a palavra e não pratica. Quando disser, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha a importância de nós, através da palavra de Deus, pregarmos a verdade. Olha a importância da palavra do confronto. Irmãos, quando nós deixamos de falar o que está na palavra de Deus, agindo de uma forma política, claro que também a gente não vai... Tudo tem que ser no amor, amém, Jesus? Mas a verdade, ela tem que estar acima de todas as coisas. E quando a gente deixa de avisar a pessoa, olha, esse caminho não é o correto, e a gente não fala por algum motivo, e aquela pessoa, ela sofre algumas consequências, e até a morte, Deus nos responsabilizará por isso. Que coisa tremenda. Por quê? Porque Deus nos colocou no reino dele para pregarmos a palavra, para pregarmos o evangelho. Teve uma certa feita que uma pessoa, ela teve uma visão nítida com uma pessoa lá no Paraná. Nítida, que aquela pessoa era pega por alguns homens, era amarrado uma pedra nos pés dessa pessoa e ela era jogada no rio. E ela morria. A coisa era tão nítida que essa pessoa ligou e falou, fulano,
como é que está sua filha? Aí falou assim, minha filha está nas drogas, está meio perdida aí com a turma aí, tal. E falou assim, ora pela sua filha, conversa com ela, porque Deus me mostrou isso. E aí, naquele momento, a mulher disse, você está louca? Você ficou pirada, agora você virou crente, agora você ficou louca, ficou pirada? Uma semana depois, a menina morreu daquele jeito. Aí você fala, mas pastor, Deus mostra essas coisas? Glória a Deus que Deus mostra. Atalaias existem hoje. O meu neto, hoje, ele está aqui comigo, vovô. Por quê? Porque alguém me falou antes que eu deveria entrar, olha lá, ó, que eu deveria entrar na brecha dele. Senão ele ia morrer. A minha neta foi a mesma coisa. E Deus falou comigo em 2017, 2018, Ele falou assim, nunca mais você vai ser enganado. Nunca mais. Irmão, Deus mostra as coisas para mim nítida. Deus mostra mesmo. E nós entramos em oração e fomos. No caso da Sofia, você já sabe, eu não vou entrar aqui em pormenores, mas já falei na igreja. Deus já estava falando no coração do Jonathan. E o que aconteceu? Está aí a Sofia. Então, quando a gente ouve da parte de Deus um aviso, a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Quando a gente despreza aquele aviso, o que acontece? A gente pode perecer. Então, essas coisas a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Olha lá. 6 e 7. Mas se quando a atalaia vier, que venha, disser, né? Quando a atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão de quem? Do atalaia. Daquele que deveria avisar e não avisou. E outra coisa, se você tiver um ministério de atalaias, fique preparado para te chamarem de endemoniado. Chamaram Jesus, irmão. Chamaram Jesus, sacode o pó e vai embora. Quem quer fazer a obra de Deus tem que ter a maturidade de saber que vai ser criticado. E tem que ter uma maturidade quando for elogiado também, porque tem gente que tem uma vaidade que eu vou te contar. Então, não importa se a pessoa não quer saber, se a pessoa não quer receber. Você falou, olha, Deus falou. Se a pessoa vai mentir, vai omitir. Se o Davi mentisse quando ele foi abordado pelo Natan, ele estava frito, irmãos. O ministério dele ia falir. O do Geazi faliu. Porque Eliseu tinha esse dom. O que mais? Vamos ver o outro versículo que ele falou, 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Que coisa tremenda. Atalaia significa vigia. Atalaia significa aquele que vê. Por isso que quando Deus coloca um pastor sobre vocês, Ele nunca vai colocar um pastor que sabe menos que vocês, que vê menos que vocês. Senão ele seria um líder cego. E um cego guiando um outro cego, o que acontece? Ambos cairão onde? No abismo. Então, voltando para Geazi, ele chegou aonde Eliseu estava, e quando ele chegou até o Eliseu falou assim, onde você foi? Irmão, fica muito atento com as perguntas. Onde você foi? Ele disse, não fui a parte alguma. A mentira é a desgraça na vida do cristão e de qualquer pessoa.
Pastor, é uma mentirinha. Por que você está pregando isso? Porque às vezes eu falo assim, ó, eu tenho chamado, pastor, eu quero fazer a obra, eu quero... Mas se você for fazer a obra com mentira, seu ministério vai ser um fracasso. E se você crescer, a queda vai ser grande lá na frente. A mentira é algo que tem um pai. O pai da mentira é o diabo. Até o atalaia, você vê muita gente sendo usado como atalaia, e ele não sabia administrar esse dom, porque a pessoa quando tem esse dom, ela chega a ser endeusada. Quem é atalaia ganha muita gente que tem dinheiro. Porque essas pessoas que têm dinheiro, geralmente elas vão aonde? Aonde revelam a vida dela. Verdade ou não é? Então você chega como atalaia, Deus mostra, você vai entrega. A pessoa vem, irmãos, ela te trata como se você fosse um Deus. Foi o que aconteceu com Pedro e João, lá em Atos 3. Ele foi tratado como se fosse um Deus. Ele pegou e falou assim, opa, por que vocês estão olhando assim para nós? Como se fosse por nossa santidade, ou por nossa virtude, ou por nossa capacidade que tal coisa aconteceu. Você sabe quem fez isso? Aqueles que vocês mataram, mas ele ressuscitou. Então, se a pessoa ela não souber vigiar, ela entra na casa de alguém, ela pede as coisas. Ela entra no escritório de alguém, ela pede as coisas. Ela começa a usar o dom para ter um benefício próprio. Dizendo até que Deus falou, sem Deus ter falado nada. Aí vai lá para Jeremias 23, dos profetas que começam a massagear o coração das pessoas, ganhar os corações das pessoas e comecem a levar a palavra de Deus, dizendo que foi Deus que falou, sendo que Deus não falou nada. Por isso que eu falo de arrependimento e o quê? E conversão. Arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Se não tiver uma conversão, irmãos, a pessoa vai fracassar. Ela vai ser uma bênção enquanto você não andar com ela. Quando você andar com ela, que você vê os frutos, você vai falar assim, meu Deus, que história é essa? Que negócio é esse? Onde que eu fui me enfiar? E aí onde vinham as grandes decepções. Geazi falou assim, o Geazi falou, não fui a parte alguma, meu Senhor. E aí o Eliseu falou assim para ele, porventura meu coração não foi contigo? Quando você foi até Naamã e aproveitou da ocasião para tomar ouro e prata? Poxa vida, quem que revelou isso para ele? Foi Deus. Foi Deus que revelou isso para ele. Aí a lepra que passeava naquele lugar, pegou quem? O Geazi. Poxa, quem tinha que pegar o Geazi era a capa de Eliseu. Que coisa interessante. Então, nem todo mundo que entrar para ouvir uma palavra, nem todo mundo que entrar com o desejo de fazer a obra de Deus, infelizmente vai chegar até o fim. Se ele não tiver um arrependimento verdadeiro e uma conversão. Tem que ter um arrependimento e tem que ter uma conversão. Segundo Crônicas 7,14. Coloca para mim, por favor. Olha lá. Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter do quê? Dos seus maus caminhos. Então você vê ali uma pessoa entregue, você vê ali uma pessoa de oração, você vê ali uma pessoa que se humilha, você lê uma pessoa, mas você vê uma pessoa realmente que teve uma mudança. Que teve uma mudança. Então não tem como, irmãos, a gente falar de enviar, não tem como a gente falar de chamado, não tem como a gente falar de ministério, se a gente não começa a falar lá do início, que é o principal, que é a conversão, que é o arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Olha só o que diz ali. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados.
Então o que ele fala? Arrependei-vos somente? Não. Ele fala, arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, toda pessoa que se arrepende, ela muda. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, naquela hora que ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu falou o que naquele momento? Senhor, eu pequei. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, Jesus estava na casa dele. Jesus estava ali para comer. Jesus estava pousando ali, mas a salvação ainda não tinha entrado naquela casa. Quando ele se arrepende de quem ele era, e ele muda a atitude, o comportamento. Aleluia. Jesus olha e fala assim, ó, a salvação entrou nessa casa. Enquanto a pessoa, ela não muda, ela não se converte, ela não é salva. Porque os pecados dela não são apagados. Então nós conhecemos um Deus que tem manifestado sobre nós a verdade, os confrontos, para Ele nos libertar. Esse versículo é fantástico. Atos 3, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se eu não me arrependo, eu não me converto, eu não tenho refrigério. Eu não tenho aqueles tempos que virão. Nós precisamos entender, quando nós temos um ministério nas mãos, que nós precisamos pastorear primeiro nós mesmos. Depois nós temos que pastorear a nossa casa. Depois nós temos que pastorear os de fora. Eu conheci uma moça, uma senhora, lá em Limeira. Essa senhora era uma obreira da casa de Deus, mas gostava de pregar para as pessoas, pregava nas praças, pregava para todo mundo em casa. Mas era uma praga com o marido e com os filhos. Aí a filha dela era obreira também. E aí Deus me mostrou umas coisas. E eu chamei para conversar e ela mentiu. E eu tirei ela do corpo de obreiro. Pedi para que ela desse um tempo, que buscasse mais a Deus. Depois que eu fiz isso, a moça me procurou, a filha dela, chorando. Eu falei, você ficou chateado, né, que eu fiz com a sua mãe? Ela falou, não, eu vi Deus na sua vida. O senhor não sabe quem é minha mãe. E começou a falar. E aquela pessoa já estava na obra há muitos anos. Então você vê que Deus não é ferro e fogo também. Deus é longânimo. Existe uma vontade de Deus que toda pessoa se arrependa e se converta de verdade. Porque como que eu vou pregar aqui nesse altar e não vou dar um exemplo para minha esposa? Eu não vou dar um exemplo para os meus filhos? Para os meus netos agora que a responsabilidade aumentou? A Bíblia fala que para a gente cumprir o nosso ministério, irmãos, embora esteja uma situação difícil aí fora, mas quem é a gente para julgar também? Cada um, Deus sabe da vida de cada um e cada um sabe da sua vida com Deus. Mas eu não tenho que me basear nisso que está aí fora, eu tenho que me basear na Bíblia Sagrada, no que eu tenho que ser, de acordo com a palavra do Senhor. De acordo com a palavra de Deus. E aí eu preciso entender o que Deus quer falar, o que Deus quer que eu seja diante dele. Isso requer o quê? Requer você abrir mão da sua vida mesmo. Isso é conversão. Isso é renúncia. Isso é você ser pastor de você mesmo. Isso é o seu emocional dizer, chuta o pau da barraca e Jesus fala assim para você, não chuta não.
Você que é pai, você que é mãe, você influencia na vida dos seus filhos. Então você tem que prestar muita atenção no seu testemunho. Se o seu testemunho não foi verdadeiro, você tem que chegar até para o seu filho e para a sua filha e falar: me perdoa. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido assim. A partir de hoje você vai ver uma mãe diferente, a partir de hoje você vai ver um pai diferente. Eu não digo que eu vou ser perfeito, filho, eu não digo que eu vou ser perfeito, filha, mas eu vou procurar, vou me esforçar, você vai ver eu lutando para ser uma pessoa diferente. Às vezes o filho confronta o pai, no bom sentido, e o pai fica chateado com o filho e briga com o filho. Você não me entende? Você não é que não entende, não, ele está certo. Infelizmente, ele está te educando. Quando deveria de ser o contrário. Por que eu estou ensinando tudo isso para vocês? Irmãos, eu vivi na minha vida esses 21 anos coisas que eu posso falar para vocês que poucas pessoas vão viver no mundo. Por causa disso que Deus me deu. Todas as bandejas que eu vi sendo colocadas por meus amigos foram colocadas para mim também. E serão colocadas para vocês também. Nós vamos ser amanhã a nossa escolha de hoje, gente. A gente vai ser amanhã o que a gente escolhe hoje ser. Você já foi desprezado? Ah, já foi, eu também. Já foi injustiçado? Eu também. Você já? Também. Já foi colocado de canto? Eu também. Quando você não participa de algumas situações, você não é bem-vindo. Como aconteceu com José, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Sadraque, como aconteceu com Mesaque, como aconteceu com Abednego. Só que, irmãos, por que existe justiça? Porque justiça é quando Deus entra no momento em que alguém faz injustiça com você. A gente precisa entender que existe um Deus que, como escolheu Davi e viu Davi lá onde ninguém viu, é um Deus que está olhando para você quando nem seu pastor está olhando para você. Quando nem seu pai nem sua mãe estão olhando para você. Esse tem que ser o nosso foco, gente. Porque senão a gente vai procurar o lugar perfeito, e o lugar perfeito não existe. Eu é que faço o lugar ser abençoado. Eu é que faço o lugar ser perfeito para mim. Quando eu escolho a palavra de Deus. E só age assim quem tem uma conversão. Só age assim quem tem uma conversão. E essa pessoa que tem essa conversão, ela vai ser perdoada e ela vai ter tempos de refrigérios pela presença de Deus que virá sobre a vida dela. Tem gente que não sabe o que é presença de Deus ainda. A presença está sempre na presença da amargura, da mágoa, do ressentimento, da tristeza. Não, a presença de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela supre todas as coisas na nossa vida. Ela supre todas as nossas necessidades. Então, arrependimento, um assunto tão simples, e conversão, olha como tem uma unção vindo agora sobre nós. E quem realmente se arrependeu e se converteu, olha Mateus 3,8. Mateus 3,8. Olha só. Produzir, pois, frutos dignos. Tem o quê? Fruto. Quem se arrepende tem? Fruto. Por que às vezes a mulher está sempre falando com o homem a mesma coisa que ele praticou lá atrás? Alguns casos, pode ser que ela não superou ainda. Pode ser uma amargura, uma tristeza. Cada pessoa ela tem um processo, ela é um indivíduo. Tem gente que a parte sentimental dela é muito aflorada. Então, já tem pessoas que já superam as coisas mais rápido. O Davi, quando o filho dele morreu, ele levantou, colocou as R$10 e seguiu a vida. Mas tem gente que fica 10 anos aí chorando para depois seguir a vida.
E são 10 anos perdidos, porque não adianta chorar. Tem que colocar no nosso coração que não adianta chorar. Por quê, pastor? Porque toda preocupação, todo choro, aquilo que a gente entrega para os nossos sentimentos, não vai alterar um côvado da nossa estatura, irmão, só vai trazer problema para a gente. Então não adianta chorar. Não adianta chorar. A minha esposa falou assim, bem, se Jesus voltar hoje e fulano não for salvo, chega lá, você vê alguém, aquela pessoa da sua família que não foi salvo, você não vai ficar triste? Eu falei assim, não. Ela falou, nossa, mas você tem uma estrutura, né? Eu falei assim, bem, a palavra que eu ouvi, ele ouviu. Uma que lá a gente não vai ter nem essa lenga-lenga aí. Esse sentimento de justiça vai ser colocado em nós. Até quando a gente receber o nosso galardão, ninguém vai sair da presença de Deus assim, ó, é só isso. Ninguém vai ser assim, só isso eu merecia mais. Aí chega lá na porra do céu lá e fala, você viu, fulano, Deus? Você lembra quando eu fui na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo? Você lembra, né? Eu merecia mais. Não. A pessoa vai ter um sentimento, sabe aquele sentimento de tipo assim, é o que eu mereço? E vai ficar contente. Satisfeito. Por quê? Porque foi aquilo que ele plantou para colher. Então as escolhas, irmãos, são as escolhas. Se terminar um culto desse aqui, ó, tá amarrado no nome de Jesus, alguém sair daqui e se matar, a culpa não é minha. Já foi a época de você ficar trazendo para você a responsabilidade da atitude dos outros. A palavra foi pregada. Porque se fosse assim, a culpa da morte de Judas seria de quem? Então tem que ver o que a gente faz com aquilo que a gente ouve. O que a gente faz com aquilo que a gente ouve. Teve um dia que eu preguei uma mensagem como essa, lá em Guanás. Uma mensagem até, não como essa, mas uma mensagem de obra, assim. Terminou a mensagem, a minha auxiliar pegou a chave assim e falou assim, pastor, eu não quero mais fazer a obra. Eu olhei para ela assim, Deus falou, não insiste. Ela está decidida. Eu já falei com ela. Nem a minha ela está ouvindo mais. Eu falei, tá bom. Quando eu peguei que virei, que coloquei a chave na mesa, bateram na porta. Quando eu abri, uma moça, por nome Débora. Pastor. Falei, o que foi, Débora? Falei, hoje é dia. O que foi, Débora? Deus está me chamando para a obra, pastor. O senhor me aceita? Eu virei, peguei a chave. Falei, tô. Quando que eu começo, pastor? Hoje. Tá bom. Essa menina, fui para Suzano, ela foi comigo. Chegou em Suzano, tinha um lugar chamado Miguel Badra. Era uma igreja bem pequenininha. Tinha 5 mulheres lá que mandavam na igreja. Uma conversaiada, uma fofocaiada. E eu falei, meu Deus, a igreja tinha 9 anos lá e não crescia. E eu peguei, comecei a olhar para os meus líderes assim, e eu falei assim, a Débora dava certinho lá. Por quê? Porque a Débora ia chegar chegando, entendeu? Ela era mais firme do que os outros. Até para isso você tem que saber quem que você vai mandar para determinados locais. Eu falei, Débora, tem um lugar aí que vai ser pedreira para você. Tem umas irmãs lá que tá amarrando a obra de Deus lá, o demônio está nelas. Elas não querem mudança. Você vai para lá, você vai entrar, pregar a palavra com amor, ensinar todo mundo. Se ela se rebelar, é problema dela, mas você vai pregar o que tem que ser pregado. Se elas vierem para cá, deixa comigo. Aí, quando chegou na reunião geral, na reunião de obreiros, quem estava lá? Aquelas 5 irmãs. As 5 irmãs fuxiqueiras. Quando eu olhei elas lá, eu falei assim, tudo bem, irmãs? Falei, tudo bem. A pastora de vocês sabe que você está aqui? Ah, não, pastor. Falei, então pode ir embora. Porque se você não respeita a sua pastora, aqui você não vai me respeitar também. Eu sei quem são vocês. Vocês têm que se converter, hein? Vocês têm que mudar de vida. Foram embora.
Chegaram lá, umas se renderam à palavra de Deus, outras não. Bom, resumo da história. Hoje a igreja tem 450 pessoas. Você colocaria os seus filhos num lugar onde eles iam aprender a usar drogas? Vocês colocariam os seus filhos num lugar onde eles iam provar de coisas que iriam formar eles de uma forma errada? Não. Pois é. É a mesma coisa. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, a ponto do Senhor Deus falar assim, ó, vou mandar para lá, vou mandar para lá, porque lá a Nídia vai cuidar, a Laura vai cuidar, a Kátia vai consolidar, o Ailton vai cuidar, a Aline vai cuidar, o pastor vai cuidar, a Iracema vai cuidar, a Fabiana vai cuidar, a Stephanie vai cuidar. Mas às vezes, sabe o que eu vejo, às vezes assim, no nosso meio? Eu vejo vocês brigando entre vocês. Discutindo entre vocês, um com ranço do outro. Não está na hora da gente amar mais? Não é verdade? Um porque tem mais habilidade e acha que o outro é fraco. Por que não ajuda o outro a crescer? A obra de Deus é servir. É serviço. É lavar os pés. É ensinar. Hoje é feriado, eu poderia estar dormindo, arrumei mais um trabalho para mim. Eu estava conversando com o pastor Ailton e com a pastora Nera essa semana. Eu falei assim, olha para mim o que Deus me deu. Deus me deu isso, isso, isso e isso. Qualquer um no meu lugar falaria o quê? Vou ficar de boa. É ou não é? Vou ficar sossegado, vou ficar de boa, aqui quietinho, na minha vida, no meu mundinho. Eu quero é que Deus me use. Eu quero é que Deus me use. Se Deus quiser mandar eu ir para lá, eu vou para lá. Se Deus mandar eu ir para cá, eu vou para cá. Se Deus mandar eu fazer isso, eu vou fazer isso. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero a presença de Deus. Nada me preenche senão a presença de Deus, irmãos. Nada me preenche. Nada. Calça os seus pés no Evangelho da Paz. O que nós vamos fazer com toda essa pregação de hoje? Nós vamos nos converter hoje mais ainda. Amém? Vamos nos converter hoje mais ainda. O 2 Crônicas 39, parte B. Já estou acabando aqui. Olha lá. Parte B, depois do ponto e vírgula. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos... Complete. Converterdes a Ele. Senhor, me arrependo. Tá bom, Senhor, tá bom. Tá perdoado, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Aí Deus escolhendo. Depois daquela oração, o que eu fiz? Puxa vida. Eu sei que existem lutas, que existem fraquezas, não estou falando disso. Eu sei que a pessoa luta, Deus, eu não quero, Deus, me ajuda, Deus. Eu sei disso, irmãos. Eu sei disso, mas tem aquela pessoa que é igual, como diz lá o pastor pregava, é a Maria sem vergonha. Aí, essa pessoa, irmão, Deus ainda vai demorar, sabia? Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ninguém cai de uma hora para outra, gente. E ninguém se torna alguém de uma hora para outra também, não. Ninguém. Caleb e Josué não tomaram posse de Canaã de uma hora para outra. Aquele povo não recebeu a sentença de morte de uma hora para outra. Então a gente tem que ver o que a gente é hoje. O que a gente é. Porque isso vai definir o nosso futuro. Agora, se nós nos convertemos a Ele, Ele fala assim, ó, Ele é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o seu rosto. Que coisa linda. O que é desviar de uma pessoa o rosto? O que uma mulher, eu vou usar a mulher para você entender, né? Mas o homem também faz. O que uma mulher faz para outra quando não quer falar?
Eu não sei nem fazer, graças a Deus. O que ela faz? Viram? Finge que não? Vê. Se a pessoa está aqui está mais perto para ela entrar, ela dá a volta por aqui. Ó. Só para não? Fala. O que Deus está dizendo? Se a pessoa insistir, chega uma hora que ela vai buscar o rosto de Deus e ela vai ter um silêncio. E esse silêncio, meu irmão, aí não adianta apóstolo pôr a mão, não adianta pastor pôr a mão, é uma coisa entre a pessoa e Deus. Entre a pessoa e Deus. Agora, se ela se arrepende e se converte, ó Senhor, ó Senhor, ó. E o Senhor se inclinou para mim. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! O que mais, pastor? A vontade de Deus. 2 de Pedro 3,9. Dá para aguentar um pouquinho mais aí, gente? Já estou terminando já. 2 de Pedro 3,9. Olha o que diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vou te contar uma coisa aqui, e não guarde isso no seu coração. Se você estiver no pecado, literalmente no pecado, e Deus estiver te usando, aproveita esse tempo para voltar para Deus. Vou falar de novo, presta muita atenção. Se você estiver no pecado, desprezando a palavra de Deus, fazendo o que você quer com a sua vida, literalmente no pecado, já se acostumou no pecado, e Deus estiver te usando, o fato da pessoa ser usada não quer dizer que a pessoa é aprovada. Ah, pastor, Deus está me usando. Ele não está aprovando o que está fazendo, não. O que está acontecendo? Deus está manifestando sobre a vida desse filho dele a longanimidade, que é um fruto do Espírito. Que pastores também têm esse fruto. Você tem esse fruto em relação à tua casa. Quando você tem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. O que é a longanimidade? É uma capacidade que Deus nos dá em esperar que a pessoa se arrependa. Em esperar que a pessoa se converta. Você está orando pela pessoa, você está buscando a Deus pela pessoa, você está ensinando a pessoa e a pessoa faz tudo errado. E você continua orando, você continua ensinando, você continua falando e a pessoa continua fazendo tudo errado. E existe uma capacidade que Deus deu para aquela pessoa de perseverar sobre a vida da outra. Só que chega uma hora, irmãos, que cada um realmente vai colher o que planta. Por isso que o apóstolo Paulo diz, como saberás tu, mulher, que salvarás teu marido? Como saberás tu, mulher, crente, que salvará o teu marido descrente? Então existe um momento que essa longanimidade chega. Deus, ele manifesta isso por quê? Porque a vontade dele é que a pessoa se arrependa. Por isso que quando você vê uma pessoa que ela é desobediente no nosso meio, e o pastor sabe, mas o pastor vai deixando, é porque ele está sendo longânimo com aquela pessoa. No intuito de que aquela pessoa uma hora escute uma palavra, que ela ouça uma palavra e que ela se arrependa. E que ela se converta de verdade. Geralmente você traz até a pessoa para perto de você. E às vezes muitos não entendem. Por que o pastor levou aquela pessoa para perto dele? A pessoa não presta, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Mas por isso mesmo. Essa pessoa ela não vai ter desculpa diante de Deus. Ela não vai ter desculpa por quê? Porque ela esteve do lado.
Ela não foi ensinada para aquilo, para viver aquilo, para continuar naquela vida. A vontade de Deus, irmão, é que todos venham ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Mas se a pessoa não se arrepender, Lucas 13:3, olha só, e nem todo mundo se arrepende. Lucas 13:3. Lucas 13:3. Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo que perecereis. Se a pessoa não se arrepender, o que vai acontecer com ela? Ela vai perecer. Por isso que você vê muita gente brilhando e depois você vê muita gente apagada. Irmãos, não é difícil subir aqui, ó. Se manter. Porque quando você se mantém aqui, é porque você está cuidando da lâmpada, do azeite. Você tem relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, as lâmpadas do candelabro, lembra que eu ensinei aqui? A manutenção é feita diariamente. Não é difícil a pessoa ser um obreiro, difícil é se manter. Não é difícil ser um obreiro, não é difícil a pessoa entrar numa igreja, é difícil? Difícil é a pessoa se manter. E quem tem que fazer essa manutenção no candelabro é a própria pessoa. Por quê? Porque hoje nós somos reis e nós somos sacerdotes. O sacerdote é que tinha essa incumbência de fazer essa manutenção. Nós temos essa, Deus nos incumbiu de fazermos essa manutenção diariamente. O candelabro fala, tem um de 7, tem um de 9. O de 7 Espíritos de Deus, Isaías, pega cada um deles, vê o que está apagando. Os dons do Espírito. Vê o que está apagando o dos 7 Espíritos de Deus. Lembra do livro que Deus nos deu? De Sardes? Que o candelabro, ele falta 2 foguinhos? Sabedoria e conhecimento? Que foi onde Lutero veio fazer a reforma protestante? Porque a idolatria tinha entrado, o conhecimento foi rompido, a sabedoria foi rompida. E a sabedoria, ela não é terrena, a sabedoria é de Deus. Então a sabedoria de Deus naquela igreja foi rompida. E ele veio e fez a manutenção através de uma reforma. Às vezes a gente precisa de fazer uma reforma. Uma reforma dentro de nós. Nós precisamos de fazer essa reforma. Se nós não nos arrependermos nesse período que Deus nos dá, certamente a pessoa vai perecer. Lá em Provérbios 28:13, ensinamento é assim mesmo, pessoal. Você vai dormir, mas é assim mesmo. Acorda aí. Amém, Jesus? Acorda aí. Provérbios 28. O homem Provérbios 28:13. 13. O que encobre as suas transgressões, o quê? Nunca prosperará. Irmão, quanto que eu encubro as minhas transgressões? O pastor pode chegar e dar um conselho, falar uma palavra, a pessoa fala assim, não, eu não sou assim não. Mas ela sabe o que é. Ela está encobrindo a transgressão dela. Aí a gente fala assim, não, pastor, o senhor está certo. Eu vou orar, Deus vai me abençoar. Não, então vamos orar junto aqui, acabou. Agora, quando a pessoa ela quer mostrar para os outros uma coisa que ela não é, ela pode ser uma pessoa que nunca prospere. Olha que coisa séria. Você não vê a pessoa prosperar no ministério, desenvolver no ministério, desenvolver em nada. E Deus não nos chama para a gente ficar do mesmo jeito. Deus nos chama para a gente crescer de patente. Amém, Jesus? Para a gente crescer de patente. Então, aquele que encobre nunca prosperará. E tem coisas que nem o pastor diretamente vai falar, uma pessoa diretamente vai falar. A pregação vai falar com a gente. E quando a pregação falar com a gente sabe quando está falando. A gente não pode cobrir essa transgressão, a gente tem que confessar. Porque se a gente confessar, e o quê? E deixar arrependimento e conversão.
Arrependimento e conversão. Se a gente confessa e deixa, a gente alcança o quê? Misericórdia. Deus pega o miserável e coloca no coração dele, isso aqui eu vou cuidar. Deus manifesta essa misericórdia sobre as nossas vidas. Isso aqui eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Deixa Deus falar com você. Deus falou, não encubra. Confesse, deixe e alcance misericórdia. Como também diz 1 João 9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda a injustiça. Deus vai purificar e Deus vai fazer que a justiça conquistada por Jesus na cruz do Calvário se manifeste na sua vida. Lucas 15:10, vai lá. Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que... Irmãos, é o que a gente tem que provocar nos céus. A gente tem que se arrepender para a gente fazer festa nos céus. Alegrar o nosso Deus. Alegrar o nosso Pai. Toda vez que a gente encobre uma transgressão, a gente faz festa no inferno. O inferno vibra. O inferno glorifica o Deus dele lá. O inferno chega e olha para os céus assim e fala assim, está vendo a sua criação aí, ó, me glorifica mais do que glorifica você. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos alegrar os céus. É arrependimento e conversão. Eu não posso falar de chamado, eu não posso começar a instruir vocês, eu não posso começar a ensinar vocês, como diz Mateus 5:8, Mateus 5. Eu não posso falar em capacidade de Deus sobre a vida de vocês, sem antes mostrar para vocês esse princípio da conversão, do arrependimento e da conversão. Isso aqui é maravilhoso. Os benefícios que isso traz para mim, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. O benefício que isso traz para mim, o novo nascimento. A nova criatura começa a surgir. Diga amém, Jesus? Começa a surgir. Olha o que diz Provérbios 1:22. Provérbios 1:22. Olha só como que vem essa conversão, como que vem muitas vezes esse arrependimento. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Versículo seguinte. Atentai para a minha repreensão. Tem tradução que fala assim, ó, convertei-vos pela minha repreensão. Irmãos, evangelho que não traz confronto não é evangelho. Vou repetir. Evangelho que não traz um confronto não é evangelho. O evangelho tem que ser pregado, você tem que balançar na cadeira. Você tem que estar à vontade de ir embora. Você tem que dar vontade de dar um soco na cara do pastor. De raiva. Mas a raiva não é da pessoa, você entende o que eu estou falando, né? Evangelho, irmãos, que não traz confronto, não é evangelho. Não é. Se você está aqui e tendo algum sentimento no seu coração, dentro de você, contra a minha pessoa, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você pode ter certeza que você está no lugar certo. Você já tem vontade de ir embora, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque Deus está querendo fazer na sua vida o que ninguém nunca fez. Eita, que Deus maravilhoso. É ou não é? Deus está querendo fazer na sua vida o que ninguém nunca fez. Tem coisa que nem um abraço que vai te libertar, não. Não é um beijinho, não. Não é um cafezinho, não. É o confronto. Olha lá. Aí o que ele fala? E eis que derramarei. Presta atenção. Olha lá. Convertei-vos, pois, a minha exortação. E eis, foi esse versículo que eu falei que um dia me deram lá, que Deus me deu, que eu fui arrependido pela minha pastora publicamente, não sei se você lembra, que os irmãos chegaram para mim e falaram assim, Paulo, o que a pastora fez com você? Eu falei, vocês não sabem de nada, olha o que Deus me deu.
Deus tinha me dado esse versículo. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito e vos revelarei as minhas palavras, irmãos. Glória a Deus! Olha que coisa linda! Se não há arrependimento, não há conversão, olha o que a pessoa perde. Pastor, eu quero a palavra revelada. Eu quero isso que o senhor tem, eu quero. Você quer passar pelo mesmo caminho também? Imagine se Deus falasse para José, Ailton, pastor Ailton. Se Deus falasse para José, às vezes eu vou te chamar de Ailton, porque não é. Às vezes eu chamo o Jonathan de Jonathan, a Iracema de Iracema, o Felipe de Felipe. Assim, sabe, eu chamo, mas é porque não é desmerecendo a posição, não. Porque o meu coração traz um respeito para todos vocês. Um dia eu chamei um irmão pelo nome aqui, e um dia eu fiz uma visita e falou, pastor, sabe o que me chateou? Eu falei, o quê, pastor? O senhor me chamou de... Eu falei, quase que fala o nome dele. O senhor me chamou de... Vamos colocar assim, João, né? Não é João não, tá? O senhor me chamou de João. E eu sou o pastor, João. Eu falei, irmão, você deve estar acostumado com aquela igreja, coloca um monte de cadeira assim, fica todo mundo lá sentado, né? Ele falou, pastor. Eu falei assim, a honra não se dá ali, a honra se dá aqui, ó. É igual a questão, nada contra, respeito, nada contra, entendeu? Mas a vaidade, eu quis quebrar um pouco a vaidade dele. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa, o pastor veio de uma igreja que transfere as pessoas com carta, nada contra. Mas aquele papel não mostra quem é a pessoa. Quem mostra quem é a pessoa é o fruto dela diariamente. Entendeu? Mas nada contra. Amém, Jesus? Cada um que dirige a sua casa da forma que Deus te dá entendimento. Né? Então, às vezes eu falo mas não é desrespeito a ninguém não, tá, pessoal? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. A gente não perde isso aí, porque Deus dá o Espírito dele copiosamente. Você imaginou? Copiosamente, ele derrama o Espírito dele sobre a nossa vida. Quando chega o arrependimento, a conversão, vem o Espírito de Deus, vem o novo nascimento, vem o batismo nas águas. Eu preciso também entender uma coisa, isso aqui eu preciso falar com vocês, já estou terminando. Eu preciso entender uma coisa, o quê? Eu preciso saber, irmãos, por que eu estou nesse reino e o que eu tenho que ter discernimento sobre esse reino. Eu preciso ter discernimento de duas coisas, o sangue e o corpo. A oração e a oblação. O sangue e o corpo. E olha o que diz João 6, no versículo 53. João 6, 53. Olha o que diz. Então Jesus os advertiu, em verdade vos digo, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro. Ele fala de duas coisas aqui, irmãos. Ele fala do corpo, fala da carne e fala do sangue. Como é que Deus quer que nós sirvamos a Ele? Nesse reino que chegou até nós. Porque eu já falei sobre arrependimento, conversão. Eu dei uma pincelada no novo nascimento, depois eu posso trazer os assuntos específicos, né? Dei uma pincelada. Eu estou chegando agora, irmãos, ao ministério de serviço, porque a semana que vem eu quero falar sobre o chamado. Então, estou chegando agora ao ministério de serviço. Por que Deus, depois que eu me arrependi, depois que eu me converti, por que Deus não me leva logo? Né? Não seria melhor? Lá não é melhor? Né? Eu não estou salvo? Por que Ele não me leva logo? Não, porque Ele não me leva logo, porque Ele me introduziu no ministério de serviço agora. Quando Ele fala aqui, não participar da minha carne, o que Ele fala lá em Lucas? Lucas não. Cadê? Deixa eu pegar aqui.
João 14, 10. O que ele fala em João 14, 10? Olha lá. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem faz o quê? As obras fazem parte do sangue ou faz parte da carne? O sangue é salvação, para você entender. Nós somos salvos porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por nós. O sangue é salvação. E a carne? A carne é obra. Tem gente que vai ao extremo, só quer saber do sangue, não é? E tem gente que são as pessoas que falam sobre a hipergraça, né? Não importa o que você faz com o seu corpo, você é salvo pelo sangue. Só que nós vamos ver aqui que salvo é aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que Deus desceu no inferno e ressuscitou Jesus dos mortos e que crê no Filho. Então são duas coisas, confessar e crer. Eu não creio sem praticar o que ele fala. Não existe crer sem dar crédito, sem obediência. Então, uma pessoa que é salva, essa pessoa também luta para viver o Evangelho. Ela não é perfeita, mas ela também não é entregue ao pecado. Amém, Jesus? Amém. Isso aqui você precisa entender muito bem, tá? Vamos lá, continua o versículo 11. Crede-me que estou no Pai, Jesus falando, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O que Deus quer ver em nós? As mesmas obras. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que consultar minha carne, não tenho que consultar a carne dele. Eu tenho que consultar a obra dele. Carne é o ser humano, carne é a obra. Salmo 90, 17. Salmo 90, 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. Então, quem não comer a carne e o sangue, não tem a vida de Deus em si mesmo. Porque ele fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos uma só carne. Nós somos um só. E ele fala o quê? Assim também vocês serão comigo. Agora, quando que isso acontece? Quando você começa a ver na vida da pessoa Cristo. É forte isso aqui, não é? Quando você começa a ver o quê? Cristo. Volta lá para tá no 11, vai para o 12. Olha lá. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Quando você lê isso, você lembra do quê? Ressuscitar o morto, curar o enfermo, não é? Levantar o paralítico. Mas foi só essa obra que Jesus fez? O maior ministério de Jesus foi ensinar. Que coisa, irmão. O maior ministério de Jesus foi ensinar e viver a palavra. Ele só venceu o diabo porque ele viveu a palavra. O que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo que nós precisamos seguir os passos dele. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Nós estamos falando de Novo Testamento. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas nós não estamos na lei. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir aqui, mas é Hebreus 10. Coloque Hebreus 10 aí. É o 10, 26. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, o 25. Não deixando nossa multa congregação, que é o costume antes de admoestarmos os outros, tanto mais, o 26.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Continue. Mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor e fogo, que há de devorar os adversários. Continue. Quebrantando alguém aí, ó. Porque a pessoa fala assim, ó, fazer a obra de Jesus é cumprir a lei. Jesus já cumpriu a lei. Você vai ouvir isso, tá? Eu estou te ensinando para você, quando você for confrontado por alguém que quer pregar contra, você saber o que responder. Tá bom? Olha lá. Quebrantando alguém a lei de Moisés. Porque eles vão falar assim que ao final da lei é Cristo. É isso que eles vão falar. Morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso acontecia no Velho Testamento. Agora olha só. Versículo seguinte. De quanto maior castigo cuidais vos será julgado merecedor aquele que pisar. O quê? O Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, irmãos, a graça, ela não vem para diminuir o padrão do cristão, ela vem para aumentar. Lá na lei, se você adulterasse com a mulher, tinha que deitar com a mulher, fazer a coisa acontecer lá. Aí era pego no adultério, 2, 3 testemunhas, morria apedrejado. Na graça, se a pessoa olhar para uma mulher, um homem, e trazer para o seu coração, ele pode se prostituir com essa mulher todo dia. Ele comete adultério. Aí eu te falo, a graça, ela veio para dar um padrão maior de cristianismo. E não isso que a gente vê por aí. Agora, pastor, como que eu vou conseguir? A graça, ela não vem só para te salvar. A graça, ela vem para te capacitar. O apóstolo Pedro fala que a graça e a paz pode ser multiplicada na sua vida. Se ela vem só para te salvar, vai ser multiplicada para quê? Para salvar mais? Não. Ela é uma capacidade que Deus te dá. Por isso que o evangelho é morrer todo dia. É fazer a manutenção todo dia. Diga amém, Jesus? Fazer a manutenção todo dia. Volta lá em João 14. Que versículo que estava lá? 13? Em tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei, para que eu, na verdade, peraí. Deixa eu ver o 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no quê? No Filho. 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí você vê aquela mensagem que eu preguei no culto, né? Por que a pessoa pede e não recebe? Você vê como existe um texto e um contexto em tudo que a gente prega? Aonde começou essa pregação? Lá no arrependimento, irmão. Lá na conversão. A pessoa se tornando filho primeiro. Que coisa. Aí você vai lá para a mulher cananeia. O que Jesus falou para ela? Não tirarei da mesa dos filhos, não convém que tirarei da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Que coisa séria, irmãos. Jesus estava dizendo o quê? Que o pedido dela não seria atingido, mas ela perseverou, e ela conseguiu extrair aquilo pela fé. Agora, se Deus dá para um cachorrinho, quanto mais para um filho. O cachorrinho, ele recebe a bênção, e vai embora. Ele continua para os deuses deles. Pela fé, até se um espírita, qualquer um entrar nessa igreja aí, qualquer igreja, ele pode receber a bênção. Qualquer pessoa pode receber a bênção. Mas uma vida cristã não se resume a uma bênção, irmãos. Se resume a uma vida cristã. A um relacionamento com Deus. O cachorrinho recebe a bênção e volta lá. Ah, minha filha foi curada, o demônio saiu dela, aleluia, agora dá testemunho. Cadê a pessoa? Está lá na vida dela medíocre do mesmo jeito. Agora o cristão não. O cristão nem a fome, nem a nudez, nem a peste, nem a vitória, nada separa ele do amor de Cristo.
Nada. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com Deus. É diferente. Ele está no Pai, o Pai está nele, ele está em Cristo, Cristo está nele. Se você olhar o trono de Deus, ele é em rodas assim, ó. Você sabe como é que o Senhor ele fica? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entram um no outro assim, ó. Ó. Teve uma irmã que teve uma visão tremenda. Ela estava numa linha, ela estava nessa linha, em cima dela tinha ave de rapina, na frente dela tinha um leão. De dentro desse leão saiu um outro leão, de dentro daquele leão também saiu um outro leão. Pai, Filho, Espírito Santo. Cada um trouxe algo para ela. Depois eles entraram no mesmo leão. E aquele leão ficava lá com a perninha assim, ó, e passando a língua dele assim, e olhava para ela, e olhava para cima. Olhava para ela, e olhava para cima. E ela falou, pastor, sabe o que era impressionante? Eu falei, o quê? Que eu não saía da linha. Meu irmão, não sai da linha não, que o leão da tribo de Judá vai continuar cuidando de você. Eu vou, durante as nossas ministrações, contar algumas coisas de dons de dons, da manifestação de dons para você entender. Por que às vezes eu subo no altar e prego e falo aquilo? Porque tem coisa que eu não falo para a igreja. Tem coisa que não é para a igreja, tem coisa que é para os discípulos. E tem coisa que é para a igreja. Jesus falou assim, tem coisas que não dá para você contar. A pessoa ela não vai entender. Ela não vai entender. Uma vida cristã é uma construção. Você jogar um negócio assim para a pessoa ela não sabe nem quem são os 12 apóstolos. Ela não tem experiência. Então você tem que ir devagar dando leite, depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Até que ela vai sentar aqui. E vai ser enviada depois. Amém, Jesus? E vai ser enviada depois. Então, antes de nós falarmos sobre... Não falei sobre batismo nas águas, só passei do novo nascimento. Eu vou falar com vocês a semana que vem sobre outras coisas. Antes de nós falarmos, poderia ter falado com vocês sobre ser escolhido, sobre ser chamado, sobre ser capacitado, sobre ser instruído e sobre ser enviado. Mas Deus falou forte comigo, falou assim, não adianta você falar para eles que eles são escolhidos, que eles são chamados. Não adianta você falar sobre capacidade, sobre instrução e sobre ser enviados, se não houver neles o arrependimento e a conversão. Entendeu? Não é verdade? Primeiro, fale com eles sobre arrependimento e conversão. Traga isso para eles. E quando eles entenderem isso, fale sobre o sangue e sobre o corpo. Eles são salvos pelo sangue de Cristo. Mas eles precisam entender que eles estão no reino para olhar para a obra de Cristo. E Cristo deixou os seus apóstolos para continuarem o que ele começou. Porque existem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho para se arrepender. E nós somos privilegiados por Deus por estarmos aqui nessa hora. E poder aprender da parte daquele que é Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Daquele que nos criou. Daquele que poderia ter chamado tantas pessoas para estarem aqui. E Ele chamou você. Sinceramente, eu não sei se você vai até o fim. Mas eu faço votos que vá. Eu faço votos que eu vá até o fim também. Porque o fim vai ser melhor do que o início. Agora eu faço votos também que tudo aquilo que a gente aprender aqui hoje, aqui durante esses encontros que nós vamos fazer, que não venha ficar só na teoria. Que nós vamos praticar. Porque com todos esses ensinamentos aí que nós estamos tendo, Deus está dizendo que tem um futuro de refrigério para nós. Pela presença do Senhor.
Todo esse caminho que Deus nos trouxe até aqui nesse entendimento, só traz bênçãos para a gente. Se Deus confrontar você, se Deus me usar para confrontar você, se Deus me confrontar, é porque Ele quer derramar o Espírito dEle copiosamente na nossa vida. E Ele quer fazer com que nós venhamos entender as palavras dEle. Irmãos, um dos maiores privilégios de um homem é entender a palavra dEle. Jesus falou para Pedro: tu és Pedro. E não foi a carne nem o sangue quem te revelou. Homem nenhum te deu esse entendimento de que eu sou o Cristo. Eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Filho de Deus. Foi meu Pai que te falou. E por isso, bem-aventurado será tu. As portas do inferno não prevalecerão contra essas palavras que meu Pai te deu. Não vai prevalecer. Irmãos, o que Deus está dando para nós, o que Deus vai dar para nós, nesses encontros, serão palavras que irão nos blindar. Se nós pegarmos essas palavras e colocarmos em prática, nós poderemos fazer parte dessa geração que Deus vai levantar para trazer esse grande avivamento prometido pela Bíblia. Que o Brasil está sendo escolhido por Deus, um dos países, para provocar isso no mundo. Eu gostaria que você tirasse um pouco o olhar da sua vida e colocasse um pouco o olhar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E através da sua vida. Você já fez aquela oração dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade? Essa é a oração mais doída que tem. Mas para a pessoa que quer realmente um chamado, quer realmente fazer a vontade de Deus, ela precisa fazer essa oração. Enquanto você estiver dividido na sua vontade, você está travado. E você não conhece aquele que te pede. Porque se você conhecesse aquele que te pede, você pediria para ele. Ele não tem o que você tem para dar para ele. Ele tem o que você não tem. O que ele quer colocar em você, para que isso alcance outras pessoas também. Arrependimento e conversão. Novo nascimento. Batismo nas águas. O reino de Deus. A obra do corpo e a salvação pelo sangue. Foi isso que Deus deu para nós hoje. Amém. E a semana que vem, na segunda-feira, às 7h, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender sobre o chamado. Aí eu vou falar com vocês sobre ser chamado, sobre ser escolhido, sobre ser instruído, sobre ser capacitado e enviado. Depois disso, tem mais um monte de tópicos que Deus nos deu. Mas depois desse ensinamento de segunda-feira, nós vamos começar a se mover como igreja. Nós vamos traçar um projeto para nós ganharmos almas. Amém, Jesus? Mas nós não vamos só trazer a pessoa na igreja. A gente vai trazer e a gente vai cuidar. Até a pessoa consolidar. Pedro e João pegou o coxo pela mão e foi levantando. Até os artelhos e os pés dele se firmarem. E aí ninguém precisou mais falar com ele. Ele entrou no templo cantando, louvando e glorificando a Deus. A obra de Deus é focada nas almas. E foi para isso que Deus nos chamou. Dá trabalho? Dá. Tem gente que não vai dar valor? Pode se preparar que tem. Tem gente que vai ser mais difícil, né, Flávia? Vai. Tem gente que vai. Mas sabe qual que é o segredo?
não desistir. Não desistir. Tem gente que você vai ter que repreender? Vai. Tem gente que vai se vitimizar? Vai. Tem gente que vai dar mais trabalho? Vai. Tem gente que vai embora? Vai. Vai ter de tudo. Tem gente que vai trair? Vai. Tem gente que vai honrar? Vai. O segredo é continuar fazendo a vontade de Deus. Então eu vou parar por aqui. E a semana que vem nós vamos falar sobre a questão do chamado. E eu sei que Deus vai abençoar muita gente.